Se você está tentando controlar o que sente, tem uma grande chance de você estar piorando. E o mais perigoso é, você está fazendo isso achando que está se ajudando. Ninguém te explicou o que acontece por dentro quando você tenta se controlar o tempo todo. E é aqui que começa um grande problema. Porque quanto mais você tenta organizar o que sente, mais bagunçado você fica por dentro. Então, fica comigo, porque se você entender isso, você vai parar de alimentar algo que está te cansando há anos. Olá, eu sou Alexandre Quirino, psicólogo, e ao longo dos meus 14 anos de profissão, eu tenho percebido um padrão muito claro nas pessoas que chegam até mim. Elas não chegam dizendo que estão sentindo demais, elas chegam dizendo que já tentaram de tudo para parar de sentir o que estão sentindo. E mesmo assim, não conseguem, continuam cansadas, confusas e presas dentro da própria mente. E se você está passando por isso, esse vídeo é para você. E hoje eu quero te mostrar algo simples, mas que pode mudar completamente a tua maneira de se ver. O controle emocional, do jeito que te ensinaram, ele não te fortalece. Pelo contrário, ele te prende, ele te machuca. E quando você entender isso, você vai parar de brigar com você mesmo. Deixa eu te mostrar como isso acontece na prática. Certa vez, uma pessoa chegou para mim e me disse: às vezes eu acordo muito estranho, como se tivesse algo de errado comigo, mas não sei o que. E toda vez que eu acordo e sinto isso, eu tento logo resolver. Pego o celular para distrair, coloco uma música ou tento pensar positivo. E isso acontece com muitas pessoas. O problema é que quando ela tenta fazer de tudo para resolver, ela passa a se incomodar com o que está sentindo. Então, quando as pessoas passam por isso, elas começam a se perguntar: por que eu estou assim? Isso não faz sentido. Eu não posso começar o dia desse jeito. E sem perceber, as pessoas não estão mais só sentindo. Elas estão tentando controlar o que sente. E isso vai o dia inteiro, a semana inteira, muitas vezes o mês inteiro. No trabalho ela tenta parecer normal. Em casa tenta demonstrar que está tudo bem. Mas por dentro, ela tenta a todo momento estar se ajustando, controlando, se corrigindo. Mas no final do dia, ela não está cansada só pelo que viveu. Ela está cansada por tentar controlar o dia inteiro o que estava sentindo. E o mais curioso é isso. Não foi o pensamento ou sentimento que esgotou ela. Foi a tentativa constante de tentar controlar o que pensava e o que sentia. Agora, pensa comigo com calma. Você já percebeu o quanto a sociedade valoriza o controle? Controle do corpo, controle da rotina, controle da reação, controle da imagem, controle do que pensa, controle do que sente. E com isso, hoje, sentir virou algo que precisa ser gerenciado, controlado. Como se sentir fosse um problema técnico, um problema da mente. Mas sentir não é um erro do sistema humano. Ele é parte da condição humana. Só que cada vez mais você está sendo instruído a controlar o que sente. É como se fosse um reforço daquilo que você escutava lá atrás quando você era pequeno. Engole o choro. Pare com isso. Você tem que ser mais forte. Mas o que isso te ensina no fundo? Que sentir é perigoso. E aí você aprende a se vigiar o tempo todo, a tentar controlar tudo que sente, tudo que pensa. Então você só passa a tentar controlar o que sente, sem entender de fato o que está acontecendo. E aqui está o ponto que quase ninguém te fala. O esforço constante de tentar controlar tudo o que sente não elimina o sentimento. Ele só impede que o sentimento cumpra a sua função. Mas, enquanto o sentimento não cumprir a sua função, ele vai continuar gritando. Agora, presta atenção nisso. Todo sentimento tem um ciclo. Ele começa, ele se move, ele termina. Mas quando você tenta controlar o que sente, você está interrompendo esse ciclo. É como se você começasse a respirar e segurasse. Não deixasse que o ar saísse ou entrasse. Apenas ficasse preso. Então, quando você tenta não sentir tristeza, o sentimento não desaparece. Ele fica guardado. Quando você tenta controlar a ansiedade, por exemplo, você não está resolvendo o problema. Você apenas está mantendo o seu corpo em constante alerta. Quando você segura a raiva, ela se acumula mais ainda. Então, você passa a viver cheio de sentimentos inacabados. Isso não é porque você sente demais, mas porque você não aprendeu a terminar o que começou. A entender o real sentido do sentimento na tua vida. Só que quanto mais você vive assim, mais cansado você fica.
mais confuso, mais sobrecarregado. E isso traz um grande problema, porque você passa o tempo todo tentando ser alguém que não sente enquanto está sentindo. E essa contradição é o que mantém o seu sofrimento. Então, o que te esgota não é o que você sente, não é o que você pensa, mas é a tentativa constante de controlar tudo isso. O esforço constante de não poder sentir. Agora, não tenta mudar nada, só percebe isso. Da próxima vez que você sentir algo surgindo, não entre em ação tão rápido. Não tenta corrigir, não tenta controlar, não tenta se distrair. Só observa como tudo aquilo começou. Sem interromper, sem controlar, apenas tenta entender o que aquele sentimento está querendo te mostrar. Então, você vai perceber algo muito estranho. Quando você não interrompe o que está sentindo, quando você não tenta controlar o que está sentindo, ele simplesmente se move. E quando ele se move, você não fica preso a ele. Você não se identifica com ele. Mas aqui é que está o grande desafio. Porque você foi ensinado o tempo todo justamente a não fazer isso. Você foi ensinado o tempo todo a controlar, a guardar. Então, quando você apenas tenta sentir, parece que isso não funciona. Porque isso é estranho. Porque isso vai de contra tudo aquilo que você fez em toda a tua vida. Tudo aquilo que você aprendeu a fazer. É como se permitir sentir, de fato, fosse perder o próprio controle. Mas talvez aí seja justamente a primeira vez que você não está se abandonando. Se você está gostando desse vídeo, está fazendo sentido para você, então já dá aquele joinha, aquele like e depois compartilha com aquela pessoa que você sabe que ela tenta o tempo todo controlar o que sente, controlar o que pensa, tá ok? Combinado? Deixa eu te fazer um convite rapidinho. Se tudo isso está fazendo sentido para você, talvez você goste do que eu escrevi no meu e-book Segredos da Saúde Mental. Lá eu aprofundo um pouco mais ainda sobre pensamentos e sentimentos e a importância que eles têm na nossa vida, a nossa saúde mental. Então a maneira como a gente lida com os pensamentos e sentimentos pode nos levar a ter uma saúde mental ou nos adoecer. Então se você quer aprofundar mais ainda, eu vou deixar o link na descrição. Então, você não precisa controlar tudo o que sente. Você precisa aprender a não interromper o que está sentindo. Porque emoção e sentimento não são seus inimigos. Mas quando você os vê assim, você só adoece. Se hoje você puder fazer algo diferente, tenta fazer isso. Tenta não controlar o que está sentindo. Apenas tente observar. Tente não interromper. Porque quanto mais você tenta controlar o que sente, mais você vai estar lutando contra isso. E mais você vai estar sofrendo com isso. Porque o que você está chamando de descontrole é só algo dentro de você tentando terminar. E se você quer entender mais ainda a fundo os teus sentimentos, se inscreve nesse canal. Porque aqui a gente olha para o ser humano de forma profunda. Então, se você quer aprender mais ainda a lidar com os teus sentimentos, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo.